Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Nós leremos do versículo 21 a 28. Mateus, capítulo 15. Do versículo 21 ao versículo 28. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim o texto: E saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos que se aproximaram dele pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ainda, meus irmãos, abra comigo o livro de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler a mesma história, o mesmo relato. Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Amém? Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ele respondeu: Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: Por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa, e encontrou a sua filha, deitada na cama, e o demônio já a deixara. Versículo 28. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Amém? O tema dessa noite é: Deus ama os cachorrinhos. Deus ama os cachorrinhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero nesse momento pedir, Deus, pela presença do Teu Santo Espírito no nosso meio, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor me use nessa noite como instrumento em Tuas mãos para que a Tua palavra, Deus, possa encontrar corações preparados para receber de tal forma que dê frutos. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Coloca a Sua mão em nós, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, receber de bom grado a Sua palavra. Senhor, que toda ação do inimigo em roubar essa palavra, em fazer com que a nossa mente esteja voltada em outras preocupações, em outras coisas, a não ser na Tua palavra e no Senhor, que caia por terra, Deus. Que os nossos ouvidos estejam cativos somente a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gosto de muitos animais em geral, mas o animal que eu mais gosto são dos cachorros. Eu penso que muitos aqui também gostam de animais e têm a mesma predileção do que eu. Hoje eu não tenho nenhum cachorrinho em casa ainda. Quem sabe no futuro não tão distante eu venha a ter um.
Aí a Cris vai ter trabalho em duplo, né? Ela vai ter que cuidar de mim e do cachorro, né? Mas 2 bagunceiros dentro de casa. Mas eu sei que muitos irmãos aqui têm cachorrinhos, muitos irmãos aqui têm animaizinhos, e muitos desses animaizinhos são cachorrinhos. Por exemplo, eu conheço alguns. Lá na casa do Camba, ele tem um cachorro que eles amam e o cachorro ama eles, mas o cachorro não gosta de mim. Né? Eu tenho até medo daquele cachorro. Como é o nome do cachorro? Vitor! Olha, tem um nome bonito até, Vitor. Né? Mas nós temos aí a Mel, o Cheira que tem também. Como é o nome, Cheira? Teodora? Como que é? Teodora, cachorro. Tem lá também, né? O Fernando, como é o nome, Fernando, a tua? A Cuca. Então, muitos de nós aí, né? Muitos de nós temos o mesmo gosto por cachorros, né? Agora, eu gosto de cachorro porque eles possuem características tão louváveis que faltam em muitos seres humanos. Eu poderia dizer que até na vida de muitos crentes. Por exemplo, o cachorro, ele não guarda rancor. Se você briga com o cachorro, ele faz alguma arte, ele vira um lixo, você dá umas pancadas nele, dá uma chinelada, e ele sai resmungando pro lado, mas depois quando você chama, no mesmo minuto chama ele vem abanando o rabo, como se nada tivesse acontecido. Não é verdade? Agora uma pessoa, se você pega no pé dela, dá uma chinelada, uma criança mesmo, ela fica emburrada no canto, seu chato, né? Briga com a gente. Um outro exemplo é que o cachorro é fiel, né? Ele é amigo do seu dono, ele sempre está ao lado do seu dono. Independente das coisas estarem boas, ruins, ele permanece ali. A semana eu estava indo para o centro aqui e eu vi debaixo de uma marquise um indigente deitado e do lado dele estava deitado o seu cachorro, todo magrelo, mas estava ali do ladinho dele. O cachorro é companheiro. O homem é diferente. O homem, por bem menos coisas, circunstâncias que acontecem na sua vida, deixa amigos, famílias na mão. O cachorro, ele é um protetor também do seu dono. Ele dá a sua vida para proteger o dono. Ele é amigo, ele é amoroso, ele é paciente, carinhoso. Por essa razão e tantas outras que eu acho que temos que aprender a ser gente com esses animais. Por que não falar, desculpe se isso pode te soar mal, mas por que não dizer que precisamos aprender a ser crente, já que essas características faltam em muitos de nós? E eu penso que Jesus ele não poderia ter dado um exemplo melhor a comparar essa mulher com os cachorrinhos. Eu quero que essa noite, quero convidá-lo essa noite, convidá-la a juntos entendermos melhor essa passagem. Porque esta é a narração que conta como uma simples mãe, obstinada, conseguiu, através da sua humildade, do seu quebrantamento, alcançar o favor de Deus. Mas como pano de fundo para essa história, para esse encontro entre Jesus e essa mulher cananeia, essa mulher sírio-fenícia, temos aqui a perseguição e o embate ferrenho entre Jesus e os fariseus. Qual foi esse embate, pastor? O embate foi que, após vários temas discutidos e respondidos por Jesus, sem ter que nada os fariseus de acusá-lo, os fariseus passam então a difamar os discípulos de Jesus, dizendo o seguinte: olha, eles não seguem a tradição dos anciões, eles comem sem lavar as mãos. Se você ler um pouquinho o texto antes, é isso que o contexto desse encontro com essa mulher é isso. E Jesus responde afirmando que a lei de Moisés nada dizia contra esse fato e que a contaminação do homem, a contaminação espiritual, parte do coração do homem, não do que está por fora. E lá nesse mesmo capítulo 7 de Marcos, versículo 15, diz, olha, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas sim o que sai dele, isso que contamina o homem. E Jesus ainda vai mais longe, ele fala isso e ele repreende os fariseus, revelando que eles sim transgrediam a lei. Porque a lei mandava que os fariseus, as pessoas, cuidassem dos pais idosos. Mas os fariseus, eles tinham uma tradição de dizer aos seus pais que a ajuda que eles poderiam dar aos seus pais, eles dariam no templo. E assim não precisariam ajudar seus pais. Eles mesmos desfrutariam desse valor. E assim achavam que estava tudo certo, que podiam então deixar de cumprir aquele mandamento. E Jesus então
Ao contrário, condena a atitude dos fariseus, os quais então se escandalizam de tal forma contra Jesus, ficam tão bravos que o clima passa a ser um clima mortal. O mestre sabia que já não haveria então uma conciliação entre isso, e é por isso então que ele sabia que o pessoal eles procuravam de alguma forma prendê-lo para matá-lo, e é por conta disso então que desse embate que Jesus resolve se retirar da Judéia e ir para uma região chamada Tiro e Sidom, uma região de estrangeiros, e ali começa o nosso texto a nós vamos. Esse é o pano de fundo do contexto dessa história. O evangelista Mateus, lá no Mateus capítulo 15, deixa claro que em terras estrangeiras, Jesus entrou em uma casa e não queria que soubessem que ali ele estava. Porém, não foi possível, esconder-se. Uma mulher grega cirofenícia de sangue, que tinha uma filha possuída por um espírito imundo, ao ouvir falar de Jesus, passou a rogar-lhe que expulsasse da sua filha aquele espírito que a atormentava. E o evangelista Mateus escreve que a mulher saiu das cercâneas ali da região e passou a dizer, clamando em alta voz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Diferentemente de muitos outros que ouviram falar de Jesus, essa mulher cananeia, meus irmãos, dá um testemunho tremendo. Ela declarava uma verdade ímpar. Ela dizia: Senhor, filho de Davi. Essa mulher não era uma judia. Ela não teria obrigação de conhecer o Deus de Israel. Ela não era uma israelita. Pelo contrário, ela era uma pagã. Para os judeus, ela era uma maldita. Essa mulher não clamou por um mago. Ela não clamou por um feiticeiro. Ela não clamou por um curandeiro, por um médico. Mas antes, ela clamou pelo filho de Davi. Enquanto os próprios filhos de Israel questionavam se Cristo realmente era o Filho de Deus. A mulher cananeia, ela clamou na plena certeza: Senhor, Filho de Davi. E essa certeza é uma certeza ímpar se compararmos com as especulações da multidão, porque a multidão onde Jesus andava, lá em Mateus 12, versículo 23, eles se admiravam com Jesus e perguntavam: será que esse é o Filho de Davi? Eles não tinham certeza, o próprio povo, mas essa mulher tinha certeza que o Senhor era o Filho de Davi. O próprio povo de Israel não tinha, mas ela cria muito mais do que eles. Sabe aquelas pessoas que você encontra nas andanças da vida, que você vai visitar e você volta impressionado com a fé dessas pessoas que não frequentam a igreja, que não têm nenhuma vínculo com alguma igreja, ou até mesmo com a religião, mas você volta e você vê que nessa pessoa existe uma fé verdadeira, uma fé genuína, e você volta impressionado. Assim era essa mulher. Queridos, apesar de estrangeira, essa mulher ouviu falar de Cristo. E a informação que chegou até ela levou a concluir que Cristo, Jesus, era o Messias prometido, descendente de Davi. Talvez ela teve contato com as profecias de Jeremias, lá no capítulo 23, versículo 5, onde diz que: eis que vem dia, diz o Senhor, que levantarei um renovo sobre Davi, o justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará a justiça e o juízo sobre a terra. Talvez ela teve em contato com essa profecia. E ela acreditou. E vemos, queridos irmãos, e aqui começa uma coisa assim que sempre me incomodou. Essa mulher clama: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vemos que Jesus, então, não responde como imediato. Ele não responde com uma imediata ajuda, mas com silêncio. Ele não fala nada. Deixa ela clamando. Nenhum motivo é apresentado para ele fazer isso. Mas talvez os fatores étnicos, culturais, religiosos, políticos, econômicos, davam razões para Jesus ignorá-la. Aquele silêncio foi como uma resposta mostrando toda aquela barreira psicológica que havia, que separava o povo judeu dos gentios. Era também como se Jesus estivesse dizendo que ainda não havia chegado a hora de atender os gentios.
não estava no plano de Deus naquele momento. Mas a mulher cananeia, ela não desiste. Ela, com o coração quebrantado, humildemente jogou-se aos pés de Jesus e o adorou. E por causa do clamor da mulher, os discípulos ficaram incomodados. Eles pediram: Jesus, manda essa mulher embora. Despede ela. Foi quando Jesus então responde aos discípulos: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava dizendo: eu só fui enviado para o povo de Israel. Os discípulos deviam ter ficado, nossa, cheio de alegria. É isso mesmo, Jesus. Né? E apesar dessa estrangeira, de estar em terra estrangeira, Jesus enfatizou qual era o seu ministério, que era cuidar das ovelhas de Israel. Lá em João 1:11 diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus deixa claro que ele veio salvar o povo judeu. E diz para aquela mulher o seguinte: fala, olha, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar pão e dar aos cachorrinhos. O que será que Jesus quis dizer com esse dar aos cachorrinhos, queridos irmãos? Para isso, nós precisamos entender um pouco o contexto religioso também. Os judeus não se davam com os gentios. Né? Aliás, não era permitido um judeu conversar com um gentil, ainda mais se fosse mulher. Né? E eles se referiam aos judeus, os judeus se referiam aos gentios de uma maneira insultante, como cachorrinhos, cachorros, cães. No entanto, mesmo que no primeiro momento achamos que a resposta, Jesus deu uma resposta ríspida para aquela mulher, ele fez de uma maneira sarcástica, usando a palavra para animais, para cachorros, usando uma palavra que dizia animal doméstico, de estimação. Em diferença ao que os judeus usavam, uma palavra no sentido de animais impuros. Quando os judeus chamavam os gentios de cachorro, eles estavam dizendo que eles eram impuros, que eles eram selvagens. Jesus usa uma palavra para animais domésticos. A palavra cachorrinhos, no original, no grego, é kunarion, que quer dizer cachorros mantidos em casa, estimação. Não são cachorros abandonados, de rua, mas são animais mansos, domésticos. Então, queridos irmãos, foi uma forma carinhosa usada por Jesus de não agressão, não de desdém, como muitos pensam. Cachorrinhos eram muitas pessoas que recebiam a atenção privilegiada qual a mulher cananeia recebeu também. Jesus estava enfatizando que a sua missão estava vinculada à casa de Israel. E atender o pedido dela era ser comparado a um pai que tira da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Né? E essa mulher, então, ela dá uma resposta tremenda para Deus, que surpreende Jesus. Ela chega assim: eu sei, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela confirma que Jesus lhe disse, porém ela enfatiza que não buscava o alimento destinado aos filhos, mas as migalhas apenas, que cabe aos cachorrinhos. Para aquela mulher, a migalha da mesa do filho de Davi era suficiente para resolver a sua vida, para resolver o seu problema. Ela demonstrou que não tinha pretensão de tirar o pão dos filhos que possuíam o direito de serem servidos na mesa, mas antes bastava apenas uma migalha que caísse da mesa do filho de Davi, que um pouquinho de Jesus em sua vida já era suficiente para mudar a sua história. Era isso que ela estava dizendo. Foi quando Jesus então respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquele momento, diz o texto, que aquela menina, a filha dela, fora curada. É importante notar que a mulher foi atendida por crer em Cristo. Porque crer que ele era o enviado de Deus. Não porque Jesus se comoveu pelo sentimento da sua mãe, de uma mãe desesperada, de uma mãe em sofrimento. Não. Jesus atendeu aquela mulher porque ela creu nele. E é certo que esse cachorrinho, essa mulher, ela precisou se humilhar. Ela precisou se quebrantar para ser exaltada. Ela precisou reconhecer as suas falhas. Ela experimentou o silêncio de Deus para perceber que o encontro com Jesus tinha o objetivo de transformar não apenas a vida da sua filha, mas também a sua vida.
E essa mulher nunca mais foi a mesma após ter encontro com Jesus. Nós aprendemos muitas lições aqui. A primeira coisa que nós aprendemos é que o silêncio de Deus em nossas vidas não significa o não de Deus. Se Deus está em silêncio em alguma questão na sua vida, não é um não. Os discípulos de Jesus, lá em Mateus 15, versículo 23, por Jesus ficar em silêncio, acharam que Jesus não queria nada com aquela mulher. Eles disseram, despede-a, manda embora, está incomodando. E eles erroneamente traduziram esse silêncio de Deus como não. Queridos irmãos, tem muita gente que tem feito essa tradução errônea em sua vida quando não recebe a resposta de Deus. Mas saiba, queridos irmãos, que quando Deus fica em silêncio sobre algum assunto ou alguma coisa, é porque Ele quer trabalhar na sua vida mais profundamente, através desse assunto, através dessa coisa. Não saia tirando as conclusões errôneas e precipitadas como fizeram esses discípulos, achando que Ele está alheio ao sofrimento e à sua dor. Deus não está alheio ao seu sofrimento, Deus não está alheio à sua dor, mas o silêncio de Deus é o trabalhar de Deus na sua vida. Nós vemos isso nesse texto. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que nós somos esses cachorrinhos. Hoje, a qual Jesus se refere, queridos irmãos. Eu e você, nós somos gentios. Nós somos aquele povo que o judeu fala, olha, esse povo não tem nada com Deus. Nós somos gentios que fomos alcançados pelas benevolências e as misericórdias do Pai. Nós, eu e você, somos os cachorrinhos a qual Deus ama. E apesar de o Senhor estabelecer e amar Israel como nação, e essa nação desobedecia-o perversamente, continuamente. Israel sempre andou na contramão de Deus. Contudo, Deus prosseguiria com o seu plano santo para oferecer a salvação aos povos, a outros povos, as quais Israel não queria saber. Já com o crente Abraão, Deus prometera que os gentios que o abençoassem seriam abençoados também, neles, todas as famílias da terra. Várias passagens das Escrituras revelam o amor de Deus manifestado gratuitamente aos gentios que exerceram a fé no Santo de Israel, como, por exemplo, Naamã, que era um gentio e foi curado, Raabe, a prostituta que foi tirada ali daquela cidade, né? Os ninivitas, a qual o profeta pregou e houve um arrependimento, e todos eles daquela geração ali foram salvos. E se isso não bastasse, o Senhor prometeu tornar o gentio como seu povo. Existem N palavras do Senhor que confirmam que o Senhor salvaria os gentios, salvaria os cachorrinhos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, ora, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Esse versículo diz todos, judeus quanto gentios. Mais uma vez, a salvação do Senhor para nós, cachorrinhos, sempre esteve dentro do plano de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gálatas capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Independente de sermos judeus, brancos, pretos, gentios, mais uma vez a salvação estava dentro do plano de Deus. Eu e você somos os cachorrinhos a qual Deus ama. A terceira lição que eu aprendo nesse texto, esse texto nos ensina que correr atrás de Jesus e reconhecer que Ele tem poder para fazer milagres não é suficiente para encontrar a salvação e viver de uma forma vitoriosa. É preciso reconhecer a Jesus no nosso coração e compreender o que Ele quer de nós e obedecer. Nenhuma fraqueza encontrada em nós nos deve ser motivo de vergonha para que buscamos a Deus. Pelo contrário, meus irmãos, saibamos que Ele não rejeita os fracos, que Ele não rejeita os imperfeitos, mas o recebe com braços abertos, com um amor capaz de transformarmos os fracos em fortes,
O Salmo 118, versículo 14 diz, olha, porque o Senhor é a força do seu povo. Quarta lição que eu aprendo, diante do silêncio de Deus, ou de uma resposta inesperada, devemos permanecer firmes, confiantes no propósito do Senhor. Se essa mulher tivesse intimidado, se essa mulher tivesse desistido diante da resposta que Jesus deu a ela não teria voltado para sua casa e encontrado a sua filha liberta. Ela não teria ela mesma sido transformada. Com Jesus no coração, as mudanças acontecem. Nem sempre da forma como nós esperamos, nem sempre da forma como nós queremos, mas da forma como precisamos. Por causa da perseverança da fé dessa mulher grega cirofenícia, dessa mulher cananeia, a sua filha foi liberta. E ela deu um show de fé aos discípulos de Jesus, de uma tacada só. E foi por isso que Jesus não respondeu àquela mulher na hora. Para dar oportunidades aos discípulos interceder por ela. Para dar oportunidades aos discípulos verem a fé dessa mulher, uma fé comovente, que edificou não só o colégio apostólico, mas também outras pessoas que estavam ali por perto. Nada acontece por acaso, meus irmãos. Tudo que Deus faz tem um fim proveitoso. É isso que eu aprendo nessa história. E se Jesus tivesse atendido prontamente aquela cananeia, a fé, a perseverança dela não teriam sido provadas. Seus discípulos não teriam intercedidos por um povo pagão da região de Tiro e Sidom. E as pessoas daquela região não teriam sido alcançadas através do testemunho eficaz dessa mulher. Eu e você, nós somos os cachorrinhos a qual Deus ama. E Deus revelou para nós muito mais do que para o povo judeu. Através de nós estamos alcançando o povo judeu. Através daquilo que Deus fez em nós. Por isso não podemos desprezar nós mesmos, aquilo que Deus fez por nós. Porque o amor do Senhor é tão grande por mim e por você, que Ele não nos fez animais impuros, mas animais domésticos, que andam, a quais Ele ama, a qual Ele intercede, e a qual o seu Filho morreu e veio salvar-se por nós. Que Deus nos abençoe e que possamos guardar isso no nosso coração, esse testemunho dessa mulher, cirofenícia. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, e aprendemos hoje aqui com essa mulher cananeia que devemos ser perseverantes, ó Pai, mesmo quando as circunstâncias, quando as respostas não parecem nos agradar. Essa mulher, Senhor Deus, ela enxergou no Senhor, enxergou o Senhor muito mais do que aquele povo religioso, Senhor. E Deus, eu peço que o Senhor tire de nós a religiosidade, tire de nós, ó Pai, toda a cegueira espiritual, para que, como essa mulher, possamos crer que o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus tremendo, é o Deus que nos salvou, que nos ama, e é o Deus que vai nos levar para a eternidade junto a Ti. Nos abençoa, Senhor. Fortalece a nossa fé, e quando ouvirmos o silêncio do Senhor, possamos entender que é apenas o trabalhar do Senhor em nossas vidas, e não uma resposta não, mas sim o trabalhar do Senhor. Que esses irmãos que estão aqui, eu não sei as dificuldades que eles têm passado, de repente muitos já não conseguem, Senhor Deus, ouvir o Senhor. O Senhor está em silêncio na vida deles. Que eles saibam que não é um não do Senhor, mas sim o cuidado do Senhor que está trabalhando na vida de cada um, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.